Fala aí pessoal, mais um vídeo aí sobre o sistema nervoso. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação célula-célula no sistema nervoso central, beleza? Então a gente vai começar relembrando um conceitozinho que a gente já viu, que é a sinapse, certo? Então quando a gente pensa em sinapse, a gente tem dois tipos de sinapse. A sinapse elétrica, vou escrever em letra sinapse elétrica, que é aquela sinapse que vai ocorrer entre duas células próximas uma da outra. Então eu tenho lá uma célula vizinha da outra. Essas células elas estão conectadas e aí elas conseguem se comunicar, certo? Então quais as características desse tipo de sinapse elétrica? Vai ocorrer entre células vizinhas, ou seja, células que estão próximas umas das outras. É um tipo de comunicação que a gente chama de bidirecional, certo? E ela vai ocorrer por conta dessas junções comunicantes que estão em azul. Então, as junções comunicantes são as junções que vão conectar, né? Como se fossem canais aí que conectam uma célula a outra. E aí a gente vai ter basicamente, né, a gente pode ter íons, enfim, estímulo elétrico passando de uma célula para outra em ambos os sentidos. Tá? Por isso que a gente fala que é bidirecional. Essa sinapse ela é encontrada no sistema nervoso central, no coração, por exemplo, né? Nas células beta-pancreáticas, e basicamente ela vai fazer uma comunicação entre as células. No sistema nervoso, esse tipo de sinapse elétrica auxilia a sincronizar a atividade neuronal. Então serve para sincronizar a atividade neuronal. Beleza? E aí a gente tem um outro tipo de sinapse, que é um pouquinho mais complexa e é a mais predominante no sistema nervoso central, que é a sinapse química. Tá? Essa sinapse química ela é a mais comum no sistema nervoso central, a que mais acontece. E ela vai ter várias etapas. Então, basicamente, para a gente fazer a sinapse química, né, a gente tem aqui um neurônio pré-sináptico e aí a gente vai ter um neurônio pós-sináptico. Então, aqui nesse neurônio pré-sináptico, a gente vai ter alguns processos ocorrendo. Primeiro, a gente vai ter a síntese do neurotransmissor. O que é o neurotransmissor? Antes da gente entrar nessa questão da síntese. Tá? Vamos lá. Nas sinapses químicas, a gente já viu, né, que a gente tem a liberação de uma molécula. Então tem lá um neurônio, ele vai, libera uma molécula, e essa molécula ela vai se ligar a um receptor em uma célula pós-sináptica, certo? Então a gente tem três tipos de moléculas sinalizadoras. Tá? Vou colocar como moléculas sinalizadoras. A gente tem os neurotransmissores, a gente tem os neuromoduladores e a gente também tem os neurohormônios, certo? Então são três classes de moléculas sinalizadoras. Qual que é a diferença entre essas moléculas? Os neurotransmissores, eles vão atuar numa sinalização que a gente chama de sinalização paráquina. Tá? Então vamos relembrar alguns conceitos aqui que são importantes também. Conceitos. Então a gente tem sinalização. Isso aqui é a fisiologia celular mais básica. A gente tem sinalização que a gente chama de autócrina. Então na sinalização autócrina, a célula ela vai produzir uma molécula que vai atuar nela mesma, certo? Aí a gente tem a sinalização parácrina. Na sinalização parácrina, eu tenho uma célula produzindo ou liberando uma molécula que vai atuar em uma outra célula. Então a gente pode dizer que na sinapse química a gente tem um tipo de sinalização parácrina. E aí a gente tem também a endócrina. E aí eu tenho uma célula, né, uma determinada célula, liberando uma molécula, e essa molécula ela vai para a nossa circulação. E aí ela vai atuar em tecidos
em outras regiões, tá? Então vai atuar em regiões distantes. Esses são os 3 tipos de sinalização que a gente tem, beleza? Os neurotransmissores, eles atuam na sinalização parácrina. Então eu tenho o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então o pré-sináptico se comunica com o pós-sináptico. E o pós-sináptico, em alguns casos, pode se comunicar com o pré-sináptico também, certo? Os neuromoduladores, eles também vão atuar dessa forma. Também atuam de forma parácrina. E em alguns casos, eles podem atuar de forma autóctona também. E aí a gente tem os neurohormônios, né, que vão atuar ali em outras regiões. Vão atuar de forma endócrina. Beleza? Em relação à ação dessas moléculas sinalizadoras, os neurotransmissores eles têm uma ação rápida. Então, quando eles são liberados, dentro de alguns milissegundos ali, bem rápido, já acontece alguma coisa. Os neuromoduladores e os neurohormônios também, eles têm uma ação mais lenta. Então, eles são liberados, se ligam ao receptor, a gente vai ter ativação de várias vias e aí eles vão ser ativados. Aí essas células vão ser ativadas. Então, a gente vai ter um processo mais lento, mais demorado, que pode durar de alguns segundos até minutos, tá? Então, basicamente, só para a gente entender as moléculas sinalizadoras e os tipos de sinalização, certo? Agora a gente volta aqui para falar, né, das etapas da síntese. Então, a gente tem aqui um neurônio, né? Vou desenhar ele aqui, depois eu apago. Então, lá no corpo do neurônio, a gente tem lá o núcleo, a gente tem várias organelas, né? A gente tem mitocôndria e tal, a gente tem o retículo endoplasmático desse neurônio. Tá? Então, o que acontece? Imagina que aqui eu desenho o corpo do neurônio. Então, lá no corpo do neurônio, eu tenho o meu núcleo, eu tenho o meu retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Tá? E aí o meu núcleo vai fazer o quê? Transdução e vai mandar um comando lá para o retículo endoplasmático granular. Tá? Por exemplo. E aí meu retículo vai fazer o quê? Sintetizar uma proteína específica e mandar lá para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o formato dessa proteína e ele vai empacotar ela, ou seja, vai colocar dentro de uma vesícula. Então, basicamente é isso, né? Então, a gente tem que a síntese do neurotransmissor, geralmente ela vai acontecer no corpo ali do neurônio. E aí, depois que essa vesícula ela é sintetizada, ela vai ser transportada através do transporte axonal, rápido, beleza? Então, essa vesícula ela vai ser transportada até o terminal axonal, ali pelo axônio. Então, esse é o processo de síntese, certo? Desses neurotransmissores. Agora eu vou apagar isso aqui, ou só diminuir, né? Deixar aqui do ladinho. Isso aqui seria a síntese. Síntese e o transporte, né? Até o terminal axonal. Então, depois da síntese, imagine que aqui eu tenho meu terminal axonal, né? A gente vai continuar onde a gente parou ali. E aí aqui eu tenho um monte de vesículas cheias de neurotransmissor. Essas vesículas, conforme elas vão chegando, elas vão se acoplando aqui na membrana. Então elas ficam próximas aqui à membrana, acopladas, certo? E aí, para elas serem liberadas, a gente tem que ter um potencial de ação chegando. E aí imagine que eu tenho lá um potencial de ação chegando nesse terminal axonal. E aí, quando esse potencial de ação chega, ele vai fazer com que aqui a gente tenha abertura de canais específicos nesse terminal axonal. São canais de cálcio. Quando esses canais de cálcio eles se abrem, a gente tem a entrada de cálcio nesse terminal axonal. E quando o cálcio entra, ele vai ativar proteínas reguladoras, ele vai se ligar a proteínas reguladoras ali, e basicamente ele vai fazer com que essas vesículas, elas se fundam à membrana, tá? Então essa vesícula que estava aqui acoplada, o que ela vai fazer? Ela vai se fundir à membrana, e aí a gente vai ter a liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica. Tá? Então isso aqui, ó, esqueci de colocar, mas esse espaço aqui a gente chama de fenda sináptica, onde a gente tem a liberação de neurotransmissores, certo? Então basicamente é isso que acontece para a liberação.
Só que depois que esse neurotransmissor ele é liberado, ele precisa se ligar a alguém para que aconteça alguma coisa nessa célula pós-sináptica, certo? E aí nessa célula pós-sináptica, a gente vai ter o que a gente chama de receptores. E esses receptores, a gente tem diversos tipos de receptores. Mas aí, basicamente, essa molécula que foi liberada vai se ligar nesse receptor. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai ativar o receptor. Quando ela se liga, ela ativa o receptor. Vai ter a ativação. Beleza. Então, a molécula que se ligou ao receptor foi lá e ativou ele. As outras moléculas, elas precisam ser removidas. Beleza? Então, a remoção é outra etapa que acontece depois da liberação. Então, a gente tem a liberação, a ativação do receptor e a remoção das moléculas. E aí a gente tem mecanismos específicos para fazer essa remoção. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa fenda sináptica, a gente tem algumas enzimas que fazem essa degradação. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma enzima que a gente chama de CONT, tá? Que é a catecol-o-metiltransferase. Ela é uma enzima que ela capta essas moléculas e ela faz a degradação. A gente tem uma outra, por exemplo, que é a acetilcolinesterase, que ela faz a degradação só de um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Tá? Então, estou colocando os nomes só para a gente ir associando, mas basicamente são enzimas que vão fazer o quê? Vão degradar esses neurotransmissores, vão fazer eles sumirem daqui, certo? E aí a gente tem um outro tipo de remoção. Então, a gente tem aqui também, no próprio neurônio pré-sináptico, ele tem proteínas de transporte, proteínas transportadoras. E essas proteínas transportadoras, o que elas fazem? Elas vão fazer a recaptação desse neurotransmissor. Então, essas proteínas, a gente chama de proteínas de recaptação, tá? Então eu vou colocar aqui do ladinho. Basicamente, elas vão fazer a recaptação do neurotransmissor. Elas funcionam um tipo de transporte que a gente chama de cotransporte. Então, esse neurotransmissor, ele vai entrar dentro dessa célula. Só que para esse neurotransmissor entrar, a gente vai precisar ter uma molécula de sódio entrando junto, certo? Por isso que a gente chama de cotransporte. Então, o sódio entra e ele vai e puxa essa molécula junto. Beleza. Agora, quando essa molécula entra lá nessa célula pré-sináptica de volta, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode ser colocada de volta dentro de uma vesícula, certo? Ela pode ser colocada dentro de uma vesícula, ou então ela pode ser degradada por uma enzima que fica lá dentro do neurônio pré-sináptico, que a gente chama de MAO, que é monoamino-oxidase. Então a MAO, ela é uma enzima, então ela é uma tesourinha, e o que ela faz? Ela vai degradar essa molécula, certo? Então, o neurotransmissor, quando ele é recaptado, ele vai seguir dois caminhos. Ou ele pode ser reutilizado, colocado lá em vesículas, ou então ele vai ser degradado pela MAO. Tá? Uma coisa que eu não falei é que essas vesículas que se fundem na membrana, elas vão ser recicladas. Então, elas são reutilizadas ali pela célula. Beleza? Então, basicamente é isso. Esse é o processo desde a síntese até a liberação do neurotransmissor. Então, se a gente fosse colocar em etapas. Então, primeiro, a gente tem a síntese do neurotransmissor. Aí a gente tem potencial de ação e entrada de cálcio. Certo? Depois a gente vai ter processo de exocitose e liberação do neurotransmissor. Então, a exocitose é esse processo, né? Lembra lá, exocitose? O que é? A saída da vesícula, né? Então, é um processo onde a vesícula vai se fundir. Na verdade, não chega a ser uma exocitose, né? Mas a vesícula se funde ali a membrana e sai. Então, vamos colocar a liberação, só vou tirar a exocitose. Processo de liberação do neurotransmissor. Então, lembrando, a vesícula se funde a membrana e libera o neurotransmissor. Aí, depois que o neurotransmissor
depois que o neurotransmissor é liberado, a gente tem a ligação com o receptor. E aí, por último, a gente vai ter a remoção desse neurotransmissor. Ele pode ser reutilizado ou pode ser degradado, beleza? Essas são as etapas de uma sinapse química. Bom, então a gente já viu, né, como que acontece esse processo de sinapse. Agora vamos entender um pouquinho sobre essas moléculas e esses receptores. Tá? Então, começando pelos receptores. Então, o que são esses receptores? Os receptores, que vão ser encontrados geralmente, né, no neurônio pós-sináptico, eles são proteínas, transmembrana ou proteínas de membrana. Alguns podem ser internos, ficam dentro da célula, tá? Mas a maioria deles, né, geralmente, a gente tem aqui uma membrana, eles estão lá na membrana, beleza? Então eles estão lá na membrana, ficam lá esperando para serem ativados, para que uma molécula vá e ative eles. E aí a gente tem dois tipos de receptores principais que a gente vai falar aqui. Existem outros tipos, mas a gente vai falar de dois. Os receptores, que são canais iônicos, e os receptores ligados à proteína G. Existem outros, como os de tirosina quinase, os receptores intracelulares, mas agora a gente vai focar nesses dois, beleza? Esses receptores de canais iônicos são receptores, esse pretinho que eu desenhei aqui, tá? Deixa eu fazer aqui um canal nele. São canais iônicos. Então esse receptor aqui é um receptor que a gente chama de ionotrópico, tá? Então é um receptor ionotrópico. Por que ele tem esse nome de ionotrópico? Porque basicamente é um receptor que, quando ele é ativado, quando eu tenho lá a minha molécula se ligando a esse receptor, deixa eu fazer em azul. Quando essa molécula vai e se liga a esse receptor, através de uma ligação que a gente chama de chave-fechadura, por que chama chave-fechadura? Porque a gente tem moléculas, né, com formatos específicos, e elas vão se ligar a esses receptores, a esses sítios de ligação do receptor. Então, para que a gente tenha uma ligação entre uma molécula e um receptor, eles têm que ter uma compatibilidade ou química ou física, certo? Então, eles têm que ter um formato parecido ou características químicas ali próximas, para eles encaixarem um no outro. E aí, quando encaixa, vai e liga. Por isso que a gente chama de ligação chave-fechadora. Tá? Mas, enfim. Então, quando essa molécula se liga a esse receptor aqui, vai abrir uma portinha lá nele, tá? Imagina que aqui estava fechado. Vai abrir uma portinha e aí a gente vai ter entrada de íons. Quais íons? Qualquer tipo de íon. Aqui eu usei o sódio. Mas a gente tem, por exemplo, receptores ionotrópicos de sódio, receptores ionotrópicos de cálcio, receptores ionotrópicos de cloreto, receptores ionotrópicos de vários íons, então de sódio, cálcio, cloreto, tá? A gente tem vários tipos de receptores ionotrópicos. E basicamente é isso que acontece. Quando eles são ativados, os íons vão entrar, certo? E a gente tem outro tipo de receptor, que são os receptores ligados à proteína G, que são esses aqui. E aí, esses receptores ligados à proteína G, eles são chamados também de receptores metabotrópicos, certo? E aí, basicamente, quando esses receptores são ativados, podem acontecer diversos fenômenos dentro dessa célula. Tá? E aí vai complicar um pouquinho, mas não muito. Tá? A gente vai só dividir esses receptores de proteína G em 3 subtipos. Então a gente tem esses receptores metabotrópicos, 3 tipos de receptores metabotrópicos. Os receptores ligados à proteína G do tipo I, tá? Então a gente tem ligado à proteína G do tipo I. A gente tem ligados à proteína G do tipo Q. Vou colocar tudo igual, né, para não ficar. E ligado à proteína G do tipo S.
certo? E aí esses receptores, cada um deles, quando ativado, vai fazer uma coisa diferente, tá? Então vamos lá. Os receptores ligados à proteína G do tipo I, quando eles são ativados, a gente tem lá a membrana da célula e a gente tem um receptor ligado à proteína GI. Quando esse receptor ele é ativado por uma molécula, a gente vai ter essa proteína GI inibindo vias, como por exemplo a via do AMP cíclico, e fechando canais iônicos nessa célula, pedindo a entrada de íons. Então, basicamente, né, como por exemplo canais de cálcio. Então, basicamente, quando esse receptor ligado à proteína GI ele é ativado, a gente vai ter um processo de inibição da célula pós-sináptica. Ele é um receptor do tipo inibitório, tá? Vai ficar mais fácil de diferenciar depois que eu terminar os outros. Esse receptor ligado à proteína GQ, por exemplo, vamos falar do GS. Esse receptor ligado à proteína GS, então, ligado à proteína G do tipo S. Quando ele é ativado, ele vai ativar outras vias, tá? Como por exemplo, uma via a gente chama de AMP cíclica, que vai ativar outra via de uma proteína quinase. E aí essa proteína quinase ela vai atuar lá no núcleo da célula. E lá no núcleo da célula, ela vai sinalizar, né, para que essa célula comece a fazer um processo de transdução. E a transdução, como a gente vê lá na biologia celular, serve para que a gente tenha um aumento na síntese de proteínas, ou síntese proteica. Então, quando uma molécula se liga nesse receptor ligado à proteína GS, o que vai acontecer? A gente vai ter síntese proteica, certo? E aí o receptor do tipo GQ, então o receptor ligado a uma proteína G do tipo Q, quando ele é ativado, ele vai acionar lá dentro da célula uma via que a gente chama de via IP3. Tá? IP3 é induzidol trifosfato. Essa via IP3 ela vai atuar lá no retículo endoplasmático, fazendo com que a gente tenha a liberação de cálcio no retículo endoplasmático. Uma das funções do retículo endoplasmático, além da síntese de proteínas e lipídios e tal, é o armazenamento de cálcio. E aí esse cálcio, quando ele é liberado, a gente vai ter aqui uma despolarização dessa célula e a gente vai ter a abertura de canais, certo? Então lá na minha membrana eu vou ter o que? A abertura de canais. E esses canais podem ser canais de cálcio mesmo, ou canais de sódio. E aí esses íons vão entrar na célula e deixar ela mais positiva ainda. E aí a gente vai ter um processo de despolarização. Então esses receptores metabotrópicos ligados à proteína G do tipo Q, eles vão fazer com que a gente tenha uma despolarização das células pós-sinápticas, beleza? Então, esses receptores metabotrópicos, eles são encontrados em vários tecidos, tá? Não só no sistema nervoso central, mas em diversos tecidos, pulmão, coração, tá? E aí, com base no tipo de receptor, a gente vai ter uma função diferente, beleza? Mas o que a gente precisa lembrar? Como é que a gente associa eles? Então, lembra sempre, ó, GI, GQ, GS. GI, I de inibitório. GS é S de síntese proteica. E o GQ que sobrou, né, é o que representa a despolarização. Ou a gente pode colocar que ele é excitatório. Certo? Então, basicamente, esses são os tipos de receptores metabotrópicos que a gente tem. Em relação à resposta, como assim resposta? Né? Quando uma molécula vai lá e se liga a um receptor, a gente vai ter uma resposta nessa célula pós, certo? E aí a gente pode ter uma resposta, como por exemplo, abertura de canais, né? E aí entra sódio. Essa resposta é uma resposta que acontece de forma rápida,
tá? Então é uma resposta rápida. E a gente pode dizer que os receptores do tipo ionotrópicos, eles são receptores de resposta rápida, certo? Então, quando eles são ativados, rapidinho a gente vai ter alguma coisa acontecendo. Ou uma despolarização, ou uma hiperpolarização da célula. Então, ela pode ficar ou excitada ou inibida. Já os receptores metabotrópicos, quando eles são ativados, o que vai acontecer? O metabotrópico é ligado à proteína G. Quando ele é ativado, a gente vai ter uma via ativando uma outra via, né, um segundo mensageiro. E aí, segundo mensageiro, ele pode ativar, sei lá, um canal, ou ele pode fazer que a gente tenha síntese proteica, né, enfim, ele pode fazer várias coisas. Só que esse processo de ativação de vias, né, de segundo mensageiro e tal, é um processo que leva tempo. Então, esse tempo, né, acaba fazendo com que esses receptores metabotrópicos eles sejam de resposta lenta, certo? Então, a resposta dos receptores metabotrópicos é uma resposta lenta, beleza? Com uma duração maior, porém lenta. Então, só algumas diferenças entre esses dois tipos de receptores. Bom, e agora a gente vai falar sobre o que ficou faltando, né, que são os neurotransmissores. A gente já falou sobre os receptores, agora vamos falar sobre os neurotransmissores. E aí a gente tem vários tipos de neurotransmissores. A gente não vai abordar todos, né? Alguns com detalhes, outros só um geralzão. Tá? Então vamos tentar focar nos mais importantes aqui, beleza? De modo geral, os principais neurotransmissores que a gente tem são a acetilcolina. Tem um grupo de neurotransmissores que é chamado de aminas. Tá? Então a gente tem a acetilcolina, a gente tem as aminas. E aí nessas aminas a gente tem, por exemplo, a serotonina, que também é conhecida pela sigla 5-HT. A gente tem a histamina. A gente tem a dopamina, noradrenalina e a adrenalina. Por que fazem parte do grupo de aminas? Porque todos esses neurotransmissores, eles são formados de moléculas semelhantes, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, todas elas vão ser formadas a partir de um aminoácido, que é a tirosina. Então, os três são formados a partir da tirosina, beleza? A gente também tem uma outra classe de neurotransmissores, que são os neurotransmissores derivados de aminoácidos. Então, os neurotransmissores derivados de aminoácidos são, por exemplo, o glutamato. Tá? O glutamato ele é o neurotransmissor mais excitatório que a gente tem no nosso sistema nervoso central. Então, ele tem um alto poder de ativar aquelas células pós-sinápticas, certo? A gente tem o aspartato. E o GABA, que também é conhecido como ácido aminobutírico. Tá? O GABA, ao contrário do glutamato, ele tem um alto poder inibitório. Tá? Então a gente tem de um lado o glutamato que é excitatório e do outro o GABA que é inibitório. Beleza? A gente também tem os neurotransmissores derivados de peptídeos. E aí a gente tem, por exemplo, a substância P e os opioides. Tá? Os opioides, eles têm subtipos também. Então a gente tem, por exemplo, as encefalinas. E a gente tem as endorfinas. Aí tem as beta-endorfinas, tal, dentre outros tipos. A substância P, ela é um neurotransmissor muito relacionado com a modulação da dor, né, com a dor em si. Então, lá naqueles neurônios, no corno dorsal lá da medula espinal e tal,
ela vai ativar aqueles neurônios ascendentes que levam o sinal da dor para o sistema nervoso central. Tem um vídeo de nossa recepção onde a gente dá uma explicadinha nisso. Os opioides, eles atuam na modulação da dor. Então, eles se ligam a receptores. Eles têm 3 tipos de receptores. Só citando aqui, como a gente já falou de receptores, a gente tem receptores do tipo mu, do tipo kappa e do tipo delta para os opioides. Todos eles são receptores daquele metabotrópico, ou seja, aquele ligado à proteína G, só que é uma proteína G do tipo I, tá? Então, só para a gente contextualizar aí. Esses de cima eu acabei não falando, né? Mas a acetilcolina, a gente vai falar mais aprofundado dela, ela tem 2 tipos de receptores e tal, e os outros a gente vai citar eles também, beleza? Mas a serotonina, histamina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, enfim, a maioria desses neurotransmissores vai atuar no sistema nervoso central. Então, os neurotransmissores, no sistema nervoso central, a gente tem uma grande variedade. No sistema nervoso periférico, a gente vai ter 3 tipos de neurotransmissores atuando mais. A acetilcolina, a noradrenalina e a adrenalina. Então, esses são os principais neurotransmissores que atuam no sistema nervoso periférico. Tá? No central, a gente tem todos os outros tipos. E basicamente é isso. A gente deu um geralzão aí sobre os neurotransmissores e as moléculas, né, que atuam ali como moduladoras também, enfim. E ficou faltando só um tipo, que são as purinas. O que são as purinas? As purinas são, por exemplo, a adenosina, o ADP e o ATP, que nada mais são do que moléculas de adenosina com fosfatos. O ATP ele serve como uma fonte de energia, né, mas também tem função sinalizadora. E a adenosina, ela é um neurotransmissor que ela tem um poder inibitório. Tá? Então, por exemplo, ao longo do dia, a gente vai tendo um acúmulo de adenosina no nosso sistema nervoso central, e a adenosina vai se ligando aos seus receptores, induzindo uma sensação de sono. A gente vai ficando mais cansado, mais fadigado. E a gente tem, por exemplo, a cafeína, que se liga a esses receptores de adenosina e dá um estado de alerta, né? Nos deixa mais despertos aí, beleza? Mas assim, basicamente é isso, sobre os neurotransmissores. Vai ter um vídeo mais específico, só falando sobre cada um deles, né? Pelo menos os principais. Então, desde a síntese até a remoção, tá? Mas vai ficar em vídeo separado, para esse vídeo não ficar muito longo. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a integração, né, dessas informações ali sensoriais, informações neurais. Tá? Então, como que acontece a integração neural? Bom, então nesse vídeo, basicamente, a gente já falou que a gente tem um neurônio pré-sináptico, certo? Esse neurônio pré-sináptico ele vai liberar um neurotransmissor, pode ser inibitório ou pode ser excitatório. E aí esse neurotransmissor ele vai se ligar a um receptor lá nesse neurônio pós-sináptico. E aí, dependendo do tipo de receptor também, a gente pode ter ou a excitação ou a inibição desse neurônio pós-sináptico, certo? Só que, quando a gente fala de integração, né, a gente está relacionando várias vias neuronais. Então, a gente tem 2 fenômenos muito conhecidos no sistema nervoso central. Um deles é a divergência, que acontece entre os neurônios, e o outro é a convergência. E a gente também já citou isso em outros vídeos, né? Vamos só dar uma relembrada que é um conceito importante. Quando eu falo em divergência, eu tenho um sinal divergindo, ou seja, ele está se espalhando. E aí eu vou ter um neurônio, certo? Esse neurônio, esse aqui é o neurônio pré, ele pode fazer sinapse com outro neurônio pós, né? Uma sinapse normal, mas esse neurônio pré-sináptico ele também pode ter ramificações, né? E aí ele vai fazer sinapse com outros neurônios. Então eu posso ter um neurônio pré-sináptico fazendo sinapse com vários neurônios pós-sinápticos. Então aqui eu tenho um pré e aqui eu tenho os neurônios
pós, através dessas ramificações colaterais, que a gente chama. Então, o neurônio ele pode ter várias ramificações colaterais, beleza? E a gente pode ter também, por exemplo, esses outros neurônios aqui, fazendo sinapse com mais neurônios ainda. Isso aí só vai aumentando, beleza? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente chama de divergência. Então, eu tenho um estímulo vindo de um neurônio e sendo mandado para vários neurônios diferentes, beleza? A convergência vai ser o contrário disso. Então, imagina que aqui eu tenho vários neurônios pré-sinápticos. Esses neurônios pré-sinápticos, o que eles estão fazendo? O sinal deles está convergindo em um mesmo neurônio pós-sináptico, certo? Então aqui eu tenho vários neurônios pré, tudo isso aqui são neurônios pré. Isso aqui é um neurônio pós. Então eu tenho vários sinais de neurônios diferentes convergindo em um único neurônio pós-sináptico, beleza? E aí tem um exemplo disso, né? Que eu posso ter, por exemplo, 10.000 neurônios pré-sinápticos, convergendo o sinal deles em um neurônio pós. Tá? E um exemplo disso são as fibras de Purkinje. Então, as fibras de Purkinje, que se projetam lá para o nosso cerebelo, por exemplo, a gente tem um neurônio, e esse neurônio ele tem muitas ramificações colaterais. Então, as fibras de Purkinje elas têm várias ramificações colaterais. E aí, o que acontece? Por conta dessas várias ramificações, a gente tem vários neurônios vindos, né, de diversas áreas ali do cerebelo, se comunicando, né, com essas fibras em diversos pontos, certo? E a gente vai ter integração, a gente vai ter uma convergência de todos esses sinais. E aí, quando a gente pensa ainda nessa integração, né, imagina assim, eu tenho vários neurônios, né, se comunicando. E aí esses neurônios, todos esses neurônios aqui, eles estão gerando, né, potenciais de ação ali e liberando neurotransmissores. Então eles podem liberar, por exemplo, neurotransmissores todos excitatórios, ou eles podem liberar neurotransmissores inibitórios. E aí a gente tem a resposta sináptica. Então nesse neurônio pós-sináptico a gente vai ter uma resposta pós-sináptica. A resposta pós-sináptica, o que é uma resposta pós-sináptica? É o que vai acontecer com esse neurônio pós. Então ele pode ter uma despolarização ou ele pode ficar inibido, certo? Quando ele despolariza, então se eu tenho vários sinais convergindo em um único neurônio pós-sináptico, se ele despolarizar, é porque a gente tem um potencial excitatório pós-sináptico. Então a gente chama de PEPs, certo? Então PEPs é o que? Um potencial excitatório pós-sináptico. Quando ele fica inibido, ou seja, se ele não disparar um potencial de ação, se ele ficar mais negativo, a gente tem um potencial inibitório pós-sináptico. E aí a gente chama isso de PIPs, potencial inibitório pós-sináptico, beleza? Então é com base na resposta desse neurônio pós-sináptico. E aí, em relação a essa integração de estímulos, a gente tem isso aqui a gente chama de somação, tá? A gente chama de somação. E aí a gente tem diferentes tipos de somação. Então vamos lá. A gente tem, por exemplo, a somação. Lembrando, tá? A somação ela pode ser tanto no sentido excitatório quanto inibitória, certo? E ela vai depender também dos potenciais graduados. A gente já viu e eu já vou retomar esse conceito de potenciais graduados. Então vamos lá. Os tipos de somação. A gente tem a somação espacial, certo? Então na somação espacial, a gente vai ter vários neurônios pré-sinápticos
liberando sinais ali em um neurônio pós-sináptico. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um processo de somação mesmo. Então imagina aqui, se eu tenho esses 3 neurônios liberando potenciais de ação, né, ou liberando neurotransmissores excitatórios, o que vai acontecer? A gente vai ter a soma, né? Então eu tenho 1 mais 1 mais 1, tenho 3. E aí essa soma vai fazer o quê? Porque eu tenha a despolarização desse neurônio pós-sináptico, certo? Isso a gente chama de somação espacial, beleza? A gente também tem a somação temporal. Então, somação espacial, somação temporal. A somação temporal está relacionada com o tempo do potencial de ação, ou do estímulo. Então, imagine que aqui eu tenho só 2 neurônios. Eu tenho um neurônio pré e eu tenho um neurônio pós. E eu vou desenhar 2 tabelinhas aqui, que eu tenho um limiar de disparo. A gente viu que um potencial graduado é o quê? É um potencial que pode ser que ele atinja o corpo do neurônio, né, a zona de gatilho ou não. Então aqui a gente tem um neurônio lá, aqui a gente tem a zona de gatilho, que é de menos 55 milivolts, que é o limiar, certo? E aí eu tenho aqui o neurônio liberando um impulso. Esse impulso elétrico, quando ele chega aqui na zona de gatilho, ele pode ser sublimiar, ou seja, ele não chega aqui no limiar, ou ele pode ser supralimiar. E aí quando é supralimiar tem o potencial de ação, certo? E aí o que acontece aqui nesse processo de somação temporal? Vamos supor que esse neurônio pré, que é o pré e que é o pós, ele liberou um potencial de ação sublimiar, então não alcançou o limiar. E aí um tempão depois, ele foi e liberou outro. E aí de novo, sublimiar. Nesse caso a gente não tem um potencial de ação, por quê? A gente tem 2 impulsos sendo liberados em um período longo. Tá? Então a gente tem dois potenciais graduados, uma distância maior. Então, período longo, vou colocar aqui. Certo. Agora vamos imaginar uma outra situação. Esse neurônio pré, o que ele fez? Aqui está o limiar. Ele liberou um potencial graduado, e aí a gente teve aqui, né, sublimiar. E logo depois ele já liberou outro. Então a gente tem uma despolarização que não foi suficiente para alcançar o limiar, só que logo em seguida a gente tem outra. E aí atinge o limiar. E aí a gente tem a despolarização. Isso aqui é o que a gente chama de somação temporal. Então nesse caso a gente tem o quê? Um período curto. Então o neurônio pré-sináptico ele disparou 2 vezes bem rápido. Período curto. E aí atinge o limiar. E aí quando atinge esse limiar a gente tem um potencial de ação. Isso acontece por uma somação temporal. Então você somou 2 estímulos sublimiares, certo? Então você pegou 2 sublimiares, e aí 2 sublimiares foram suficientes para você alcançar o limiar. E aí você tem um potencial de ação, certo? Basicamente é isso. E aí a gente ainda tem uma outra coisa que é a inibição sináptica. Então a gente também pode ter a inibição sináptica. Opa. E aí essa inibição sináptica, ela pode ser global ou ela pode ser seletiva. A gente já vai entender. Então vamos lá. Vamos usar aquele mesmo exemplo. Imagina que aqui eu tenho 3 neurônios. Deixa eu dar uma aumentada aqui. E o sinal desses 3 neurônios está convergindo nesse neurônio aqui. E esse neurônio, ele está ativando outros neurônios lá. Certo? Beleza. Esses neurônios pré-sinápticos, a gente pode ter um neurônio liberando um potencial excitatório, outro excitatório e um inibitório, certo? E aí aqui eu tenho o limiar. Vamos imaginar que esses dois somados dariam um estímulo supralimiar. Então eu ia ter um potencial de ação sendo gerado. Né? Se eu pegar 1 mais 1, tenho 2. Só que eu tenho menos 1 aqui. Eu tenho um potencial inibitório. Que vai fazer o quê? Vai fazer com que esse limiar que estava aqui, ele suba. Certo? E aí, nesse caso, eu posso ter, por exemplo, esse neurônio não alcançando o limiar. Então, por mais que eu tenha 2 neurônios excitatórios estimulando esse neurônio pós, eu tenho um inibitório.
E aí eu vou ter a somação desses estímulos, então tenho dois excitatórios e um inibitório. Pode ser que eu alcance o limiar ou não, tá? Então pode ser que você alcance o limiar ou pode ser que não alcance o limiar. E aí, com base nisso, a gente pode ter uma inibição global, né? Ou seja, inibição global, esse neurônio aqui ele fica mais inibido, ele não alcança o limiar. E aí, eu não tenho despolarização percorrendo o axônio, e aí não vai ter liberação de neurotransmissor em nenhum desses botões terminais, certo? Isso é uma inibição sináptica global. Agora, pode ser que eu tenha esses dois potenciais aqui excitatórios, eles sejam fortes, né? E aí esse inibitório aqui seja fraquinho, e aí eu tenho a despolarização desse neurônio, tá? E aí tem a despolarização, aí eu tenho o quê? Liberação de neurotransmissor aqui, liberação de neurotransmissor aqui. Só que eu posso ter um outro neurônio que atua aqui nesse terminal axonal, inibindo esse terminal axonal, ou seja, fazendo ele ficar inibido. E aí, nesse caso, eu não vou ter liberação de neurotransmissor aqui. Isso a gente chama de inibição seletiva. Tá? Então, nesse caso, é uma inibição seletiva, certo? Então, basicamente, é isso, né, em relação a esses tipos de somação e inibição que ocorrem. Tá? Então, a gente tem na divergência e na convergência aí dos sinais. E agora, para fechar, a gente vai falar sobre um fenômeno que é a alteração das sinapses. Ou um processo que a gente também conhece como neuroplasticidade sináptica. Tá? Então, esse processo de neuroplasticidade sináptica ele está relacionado, por exemplo, com alguns processos que acontecem no nosso sistema nervoso central. Né? Então, a gente tem uma modificação do funcionamento de uma sinapse. E isso está sendo muito estudado atualmente na neurociência porque vai estar relacionado com processos como, por exemplo, os processos de memória, os processos de aprendizagem, e até mesmo, né, alguns processos de adoecimento mesmo. Então, quando a gente tem uma falha nesse processo, a gente pode ter doenças ocorrendo. E aí a gente tem dois termos que são bastante utilizados, que é a potenciação de longa duração e a depressão de longa duração. Então, basicamente, esses dois processos, eles estão começando a serem mais entendidos, né, mas ainda falta muita coisa para saber sobre eles. A gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre essa potenciação de longa duração. Tá? Então, a potenciação de longa duração, ela vai ocorrer muito, né, com o neurotransmissor que a gente viu, que é o glutamato, que a gente comentou dele. Tá? O glutamato ele é um neurotransmissor extremamente excitatório, certo? E aí o glutamato, vamos imaginar lá o nosso neurônio pré-sináptico, então a gente tem um neurônio pré. Esse neurônio pré-sináptico está cheio de moléculas, cheio de vesículas, né? E nessas vesículas tem glutamato. Então, ele está cheio de vesículas com glutamato. Deixa eu fazer aqui essa vesícula aqui. Aí a gente tem lá todo aquele processo que a gente já viu, né? Então eu tenho o potencial de ação chegando aqui no terminal axonal, ativação de canais de cálcio, entrada de cálcio, a membrana se funde, a vesícula se funde à membrana e liberação do neurotransmissor. Qual neurotransmissor? Nesse caso aqui, glutamato. O glutamato ele se liga a dois tipos de receptores pós-sinápticos. Tá? Então ele vai se ligar a um receptor, que a gente chama de receptor. Deixa eu desenhar ele aqui rapidão. Então o glutamato se liga a um receptor, que a gente chama de receptor NMDA. Então a gente tem o receptor NMDA.
E a gente tem um outro receptor, que é o receptor AMPA. Então são dois receptores de glutamato. Esses receptores NMDA e AMPA, eles são receptores do tipo ionotrópicos, que a gente viu agora há pouco, né, quando a gente falou dos tipos de receptores. Então são receptores ionotrópicos, que permitem a entrada de íons. Os ionotrópicos do tipo AMPA, eles vão permitir a entrada do íon sódio, principalmente. Então eles permitem a entrada de sódio. Já os receptores NMDA, eles são receptores que eles permitem a entrada de cálcio. Só que esses receptores NMDA, eles têm uma molécula que fica presa no meio deles, que é uma molécula de magnésio. Tá? Então a gente tem aqui o magnésio. Fica preso ali dentro deles. E aí, o que acontece basicamente? Né? Quando a gente tem a liberação desse glutamato, o glutamato ele vai e ele se liga a esse receptor do tipo AMPA. E aí quando ele se liga a esse receptor do tipo AMPA, imagina que eu tinha uma portinha, essa portinha se abre. E aí o sódio entra dentro da célula, certo? Quando o sódio entra nessa célula, a gente começa a ter o quê? Uma despolarização, aumento das cargas positivas. Essas cargas positivas, elas vão ativar esse receptor do tipo NMDA. Tá? O glutamato ele também se ligou a esse receptor NMDA. Só que aqui a gente não tem entrada de cálcio ainda. Tá? Por quê? Porque como a gente tem uma molécula de magnésio aqui no meio do caminho, essa molécula de magnésio ela está bloqueando a entrada de cálcio. Então ela inibe a entrada de cálcio. Só que aí quando a gente tem, né, aqui a entrada de sódio por esse receptor AMPA e a despolarização da célula, essa despolarização ela vai chegar, né, pela membrana até esse receptor NMDA. E aí quando a célula começa a ficar mais positiva, esse magnésio que está bloqueando a entrada do cálcio, ele vai ser expelido. Então a gente vai ter esse magnésio sendo expelido para longe desse receptor. Então a gente não tem mais aqui o magnésio. E aí a gente não vai ter mais nada bloqueando o canal do cálcio. Se a gente não tem mais nada bloqueando o canal do cálcio, a gente vai ter entrada de cálcio dentro dessa célula. E aí, quando o cálcio entra na célula, o cálcio ele vai ativar umas vias de segundo mensageiro. Então ele ativa o segundo mensageiro, vias, tá? Vou colocar aqui vias de segundo mensageiro. E essas vias de segundo mensageiro, elas vão fazer com que a gente tenha o aumento da sensibilidade da célula ao glutamato. Então essa célula ela vai ficar mais sensível ao glutamato. Como que isso acontece? Por um processo que a gente chama de upregulation. Não sei se eu já falei nesse vídeo, mas basicamente o que seria essa upregulation? É um processo em que eu tenho um aumento da quantidade de receptores na membrana. Então o meu núcleo ele começa a sintetizar mais receptores e aí minha célula começa a ter mais receptores nessa membrana, certo? E aí quando eu tenho, por exemplo, o glutamato sendo liberado, ele vai ter mais receptores para se ligar. Então essa célula ela vai ficar mais sensível, ela vai ser estimulada pelo glutamato de uma forma mais fácil e até mais eficiente, mais forte, a gente pode dizer, certo? Então, esse é um dos mecanismos que acontece. Além disso, essa célula pós-sináptica, em alguns casos, ela também vai, né, esse núcleo também vai liberar moléculas, e essas moléculas elas vão atuar de forma sinalizadora aqui nessa molécula pré-sináptica, fazendo que a gente tenha a liberação de mais neurotransmissor. Então vai aumentar a liberação de glutamato que está sendo liberado. Beleza? E basicamente é isso. Tá? Isso é uma potenciação de longa duração. Então, nesse caso, essa célula ela vai ficar mais sensível ao glutamato. Então ela vai ser mais ativada. Isso é importante porque em algumas vias do nosso sistema nervoso central, quando a gente está aprendendo alguma coisa, quando a gente está consolidando memórias, a gente tem vias específicas sendo mais ativadas. No processo de aprendizagem, por exemplo, a gente está ativando vias específicas, certo? Por que, por exemplo, no começo, quando você está aprendendo um conteúdo novo, às vezes é difícil? Porque aquela via ela não é muito ativada ainda.
né? Imagina assim, o glutamato ele se liga aos receptores e tal, mas a gente não tem muitos receptores de glutamato ativando aqueles neurônios ali daquela via. E aí, conforme você vai estudando, você vai tendo o quê? Um aumento, né? Você vai estimulando essas vias e você vai tendo um aumento da sensibilidade dessas vias, desses receptores nos neurônios. E aí o glutamato ele se liga e ativa essas vias de uma forma mais simples, de uma forma mais eficiente, mais fácil. E aí você consegue acessar aquelas vias com maior eficiência. Por isso que a gente tem relação com aprendizagem, memória e tal. Tá? Mas isso ainda está sendo estudado, né? Essa área da neurociência é bem recente. E aí a gente tem a depressão de longa duração. Tá? Então, basicamente, a depressão de longa duração vai ter um efeito meio contrário. Então, a gente tem lá, em alguns casos, a gente vai ter um processo que a gente chama de down regulation, ou regulação para baixo. Então, a down regulation é o quê? A gente vai ter uma sinalização nessa célula que basicamente vai fazer com que os receptores que a gente tem ali, eles se internalizem. Então, imagine que a célula tinha uma quantidade de receptores, e aí esses receptores eles começam a se internalizar. E aí a célula não tem mais esses receptores aqui, tá? Eles foram para dentro da célula. E aí essas moléculas que se ligavam a esses receptores antes, elas não têm com quem se ligar. Elas têm menos opções de receptores para se ligar. E aí a resposta daquela célula é diminuída, certo? E aí essa depressão de longa duração, ela está relacionada, por exemplo, com a doença em si da depressão. Beleza? Mas não se sabe ainda ao certo exatamente os mecanismos. Então, basicamente é isso. Então, essas alterações, essa neuroplasticidade sináptica, ela vai estar relacionada com esses processos aqui, memória, aprendizagem, surgimento de algumas doenças, tá? E, basicamente, né, quando a gente pensa na sinapse, a gente tem algumas falhas que podem ocorrer na sinapse. Então, a sinapse a gente já viu que é um principal meio de comunicação entre os neurônios. E a gente falou das etapas. Então, a gente tem a síntese, a gente tem a liberação, a gente tem ali a, a remoção, tá? E em algumas patologias a gente vai ter alterações nisso. Então, a gente pode ter uma falha na remoção, ou a gente pode ter uma síntese exagerada, a gente pode ter, né, um down regulation ou um up regulation. Então, alterações na forma que acontece a sinapse, elas podem gerar patologias. Tá? E aí a gente tem vários fármacos que atuam na sinapse. Então a gente tem fármacos, por exemplo, para a doença de Parkinson, que atuam nas sinapses. A gente tem fármacos para as doenças de depressão, que atuam nessa sinapse, né, para esquizofrenia, enfim. E a gente não vai entrar nisso aqui porque já deu bastante tempo, né, já deu quase uma hora, mas só para a gente entender. Tá? Então é importante a gente entender esses mecanismos, por quê? Porque a farmacologia ela vai utilizar esses mecanismos para o tratamento, né, dessas patologias com os fármacos, beleza? Então por esse vídeo é isso, espero que tenha ajudado, a gente vai concluir aqui e até o próximo vídeo. Então a gente falou um pouquinho sobre potenciação de longa duração, a gente falou sobre a somação, sobre os tipos de integração neuronal, divergência e convergência, sobre os principais neurotransmissores, só uma visão mais geral, tá? Sobre os receptores, ionotrópicos e metabotrópicos, lembrando que os metabotrópicos eles são classificados em 3 subtipos. E a gente tem os inibitórios, os excitatórios e os que sintetizam proteínas, que levam a síntese proteica. A gente falou das etapas que envolvem a sinapse, né? Então, a gente tem o neurônio pré-sináptico sintetizando e liberando o neurotransmissor se ligando ao receptor, depois ele sendo removido, né, da fenda sináptica ou por recaptação ou sendo degradado mesmo. Tá? E aí a gente falou um pouquinho sobre a sinapse elétrica, beleza? Então é isso sobre essa comunicação célula-célula, sistema nervoso central. E assim a gente encerra essa playlist de fisiologia mais neuronal e depois a gente vai abordar outros temas aí. Valeu?